Imagine receber um livro escrito há mais de 3.000 anos. Agora imagine que a cópia mais antiga disponível desse livro estivesse separada do original por mais de 2.000 anos. A pergunta seria inevitável: como saber se esse texto permaneceu fiel durante tanto tempo? Será que alguém acrescentou trechos? Será que algum copista modificou a mensagem? Durante muitos séculos, essa era uma pergunta difícil de responder. Até que uma descoberta arqueológica, feita quase por acaso no deserto da Judéia, mudou completamente essa discussão. Tradicionalmente, acredita-se que Moisés escreveu o livro de Gênesis por volta do século XV a.C. Entretanto, durante muito tempo, a cópia hebraica completa mais antiga conhecida era medieval. Isso criava um intervalo enorme entre o original e os manuscritos disponíveis. Naturalmente surgia a dúvida: como confiar que milhares de anos de cópias preservaram o texto corretamente? Era uma pergunta legítima. Então chegamos ao ano de 1947. Um jovem beduíno procurava suas cabras nas montanhas próximas ao Mar Morto. Ao lançar uma pedra dentro de uma caverna, ouviu algo inesperado: o som de vasos de barro quebrando. Dentro daqueles vasos estavam manuscritos preservados havia mais de 2.000 anos. Depois vieram novas escavações. Foram encontradas 11 cavernas contendo centenas de manuscritos. Entre eles estavam cópias do Antigo Testamento, inclusive trechos do livro de Gênesis. Quando os especialistas compararam esses manuscritos com as cópias medievais, o resultado surpreendeu o mundo. O texto havia sido preservado com uma fidelidade extraordinária. Para os estudiosos da história, essa descoberta mostrou o cuidado extraordinário dos escribas judeus. Para muitos cristãos, ela também representa algo maior. Além de inspirar sua palavra, Deus também a preservou através da história. Essa é uma das razões pelas quais os manuscritos do Mar Morto são considerados uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. A tradição judaica e cristã sempre atribuiu a autoria de Gênesis a Moisés. O próprio Jesus faz referência aos escritos de Moisés. É verdade que alguns estudiosos modernos defendem outras hipóteses, mas a tradição histórica continua considerando Moisés como o principal autor do Pentateuco. Independentemente do debate acadêmico, o impacto do texto atravessou milênios. Agora surge outra pergunta fascinante. Se Moisés viveu no Egito, ele escreveu em hieróglifos? Naquela época existiam sistemas muito complexos de escrita. Os egípcios utilizavam os famosos hieróglifos. Na Mesopotâmia predominava a escrita cuneiforme. Mas existia um terceiro sistema, muito mais simples, desenvolvido justamente na península do Sinai. Esse sistema acabaria dando origem ao alfabeto. Enquanto egípcios e sumérios utilizavam sistemas difíceis de aprender, trabalhadores simples do Sinai criaram uma forma muito mais prática de escrever. Em vez de centenas de símbolos, apenas alguns sinais representavam sons. Nascia ali aquilo que mais tarde evoluiria para o alfabeto usado por hebreus, gregos, romanos e finalmente por praticamente todo o Ocidente. Foi uma inovação que mudou a história da humanidade. Se Moisés tivesse escrito exclusivamente em hieróglifos ou em cuneiforme, talvez seus escritos permanecessem incompreensíveis por séculos, mas a evolução da escrita permitiu que a mensagem atravessasse gerações. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto mostrou que o texto bíblico foi preservado com enorme fidelidade. Independentemente da perspectiva religiosa de cada pessoa, esses manuscritos representam uma das evidências históricas mais importantes sobre a transmissão do texto bíblico. E essa é apenas a introdução da história do Gênesis. Antes mesmo de chegarmos ao primeiro versículo, a jornada pela arqueologia, pela escrita e pela preservação da Bíblia já revela uma trajetória extraordinária.
Por mais de 3.000 anos, o livro de Gênesis atravessou guerras, impérios, incêndios, exílios e o desgaste inevitável do tempo. Civilizações nasceram e desapareceram. Reinos considerados invencíveis ruíram. Idiomas deixaram de existir. Bibliotecas inteiras foram reduzidas a cinzas. Mesmo assim, esse antigo texto continuou sendo copiado, estudado e preservado geração após geração. Hoje, arqueólogos continuam escavando o Oriente Médio em busca de novas evidências. Historiadores seguem analisando manuscritos antigos. Linguistas decifram inscrições esquecidas pelo tempo. E a cada nova descoberta, compreendemos um pouco mais da longa jornada que permitiu que essas palavras chegassem até nós. Independentemente da perspectiva religiosa de cada pessoa, uma coisa é inegável: poucos livros exerceram uma influência tão profunda sobre a história da humanidade quanto Gênesis. Sua narrativa moldou culturas, inspirou obras de arte, influenciou leis, literatura, filosofia e a maneira como bilhões de pessoas enxergam suas próprias origens. Mas talvez o mais surpreendente seja perceber que, depois de toda essa viagem pela arqueologia, pela história e pela evolução da escrita, ainda não lemos sequer a primeira frase do livro. Todo esse percurso aconteceu antes mesmo da primeira palavra ser escrita diante de nossos olhos. E isso revela algo fascinante. Para compreender verdadeiramente Gênesis, não basta abrir suas páginas. É preciso entender o mundo em que ele nasceu. No próximo capítulo desta jornada, deixaremos os manuscritos, as cavernas e os antigos escribas para finalmente abrir o livro mais influente da história. E quando encontrarmos as palavras "No princípio, criou Deus os céus e a terra", você perceberá que elas carregam um significado muito mais profundo do que parecem à primeira vista. Porque conhecer um texto é importante. Mas conhecer a história que permitiu que esse texto chegasse até nós muda completamente a forma como o lemos. Esta foi apenas a primeira etapa da nossa jornada. A verdadeira história de Gênesis começa agora.